Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente dá início aqui ao nosso 7º episódio do nosso podcast e a gente vai trazer um episódio bem diferente, um episódio bem dinâmico, com uma zootecnista, uma pessoa que é muito influente aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai fazer esse encontro, na verdade, um bate-papo entre amigos aqui com a doutora Fabiana Knackos. Olá, Fabiana, tudo bom? Olá, prazer. Muito obrigada pelo convite, Diogo. Poxa, que bom. Prazer estar recebendo uma pessoa tão importante, né? Imagina, nossa. Dentro do segmento. Agradeço. Que legal, que legal. Fabi, conta um pouquinho da sua vida, como que você pensou em fazer zootecnia, a sua origem, né? Você falou que é do Sul, né? Não, eu sou carioca, Carioca. sou do Rio, mas a família do meu pai é gaúcha, de origem gaúcha, então eu passava as minhas viagens, né, de férias no Sul, e eu tenho um tio que é zootecnista, que sempre foi muito atuante na área de Dom Pedrito, e nessas minhas viagens, na minha infância, né, eu ficava completamente maravilhada com as fazendas de gado de corte, acompanhava as tosquias lá das ovelhas, com muito entusiasmo, né? E aí eu sempre gostei muito de animais, né? E aí o meu pai era médico, era um ortopedista, médico ortopedista, cirurgião. E quando eu fui fazer vestibular, na época era vestibular, não era Enem, né? Mas quando eu fui fazer vestibular, aí eu falei, pai, olha, eu quero fazer veterinária, você sabe, eu adoro animais, né? E aí ele me falou, olha, Fabiana, você tem certeza? Né? Você gosta muito de animais, mas você funcionaria a veia de um animal, né? Você iria para um centro cirúrgico? Eu não, de jeito nenhum. Então, por que você não faz zootecnia? Meu pai sempre foi um amante da zootecnia, só que por ser do Rio, né, Diogo, a gente sabe que o Rio tem uma questão aí com relação a essa questão agropecuária que não é muito forte. E na época a zootecnia era muito pouco divulgada aqui no estado. E aí eu comecei a ler muito, e aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Realmente eu não quero ser médica. E aí eu fiz o vestibular para as duas, passei nas duas, mas tive a melhor escolha da minha vida, que foi ficar na zootecnia. Que legal. Isso é uma coisa importante da gente falar, né? Eu acho que é muito importante que o egresso tenha essa nítida diferenciação entre as duas profissões, né? Eu preciso saber o que é veterinária, qual é a diferença da veterinária para a zootecnia, que são duas profissões muito diferentes, né? Sim. E se complementam, né? Se complementam, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então você pode dizer que seu tio foi meio que sua fonte inspiradora? Meu pai. Seu pai? Meu pai. Olha que legal. Meu tio também teve lá a sua grande contribuição, mas meu pai ele sabia que eu ia seguir bem nessa carreira. Eu gostava muito de dados, de matemática. A gente na zootecnia tem que gostar muito de análise de dados, né? Eu gosto muito e ele me conhecendo muito falou, não, você não é da área médica. Legal. Visionário. Visionário, total. E você se formou onde, Fabi? Eu me formei na Rural. Depois eu terminei, assim, no último período da faculdade, eu fiz prova para o mestrado da Unesp, em Jaboticabal, na área de melhoramento. Me apaixonei por melhoramento no 5º período da faculdade. Tive um grande professor, o professor Pedro, que me incentivou sempre desde o 3º período, na verdade. Eu fiz muitos estágios já focado na área de melhoramento. E no último período da faculdade, eu passei no mestrado, e aí fui fazer mestrado em melhoramento na Unesp de Jaboticabal. Nos 6 últimos meses do meu mestrado, eu fiz todo o meu experimento, eu fiz no IZ de Sertãozinho, um lugar maravilhoso do lado ali, né? E nos últimos 6 meses, o meu orientador, ele fez uma parceria com uma empresa de BH que ia trabalhar com marcadores moleculares no rebanho que eu estava trabalhando no meu mestrado. Então, eu fui contratada para trabalhar nessa empresa em Belo Horizonte. Fiquei lá 3 anos, lá comecei a me apaixonar pela biologia molecular. E aí, fiquei 3 anos, depois vim para o Rio, comecei a dar aula na Unigran Rio, estou lá até hoje, né? E em 2010, eu fui fazer o meu doutorado na área de genética aqui na UFRJ do Rio. Legal. Eu pedi só você posicionar um pouquinho o microfone perto do seu... Aí me conta o seguinte, aí você foi dar aula. Virou teacher. Sim. E aí, hoje você se encontra, tá... Gosto muito. Gosta muito? Muito. Gosto muito de pesquisa também. Acho que as duas áreas se complementam perfeitamente, né? Eu acho que eu nasci para a docência, mas
eu não me vejo não fazendo pesquisa, trabalhando na área de pesquisa, que é uma área que o zootecnista tem ampla aderência, né? Em várias áreas, inclusive nas áreas básicas, né? E, então, hoje eu sou professora e pesquisadora. Inclusive, trabalho com muitos veterinários e biólogos. Isso é uma coisa que eu queria chamar muito a atenção, né? Eu acho que as nossas profissões, né, a minha e a sua, elas se complementam, como você falou. Totalmente. Hoje, nesse conceito que a gente tem da interdisciplinaridade, né, a zootecnia se encaixa perfeitamente com a veterinária e só quem ganha é a sociedade. Quando o zootecnista trabalha junto com o veterinário, só quem ganha é a sociedade, sem dúvida nenhuma. É isso aí. E hoje, se você pudesse dar uma dica, né? O aluno está no 3º ano lá do 2º grau, do ensino médio, né? Uhum. E ele quer fazer zootecnia. Uhum. Primeira coisa que você perguntaria para ele, qual o seu feeling, qual a sua habilidade para você direcionar ou não para o cara fazer zootecnia? A primeira coisa, você tem que ter paixão pelos animais, paixão e muito respeito, muita ética, né? Você tem que gostar de nutrição, você tem que gostar de genética, você tem que gostar de matemática. A gente trabalha com análise de banco de dados gigantescos, né? Então, você tem que gostar. Uma coisa importante, a gente carrega muitos estigmas que é importante a gente citar, né? O primeiro deles é que para você fazer zootecnia, você não precisa gostar de música sertaneja. Você não precisa usar um chapéu de cowboy, né? Um fivelão. Não que não seja legal música sertaneja, você não precisa ser do sexo masculino, né? Porque a nossa profissão ainda é uma profissão muito estigmatizada, né, por ser uma profissão predominantemente masculina, atrelada à força física, né, então... Questão rural, né, o machismo, né? Mas isso a gente sabe que não é a realidade, né? Inclusive, se você pegar aí na Rural, na UENF, em outras universidades pelo país, você vai ver que a grande maioria das formandas são mulheres, né? Excelentes e que têm total capacidade de entrar no mercado de trabalho, tal como o homem, Com né? certeza. Até porque o gênero não define a capacidade de ninguém, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E legal, ver uma pessoa nova, você tem uma interlocução fácil de falar, isso é bacana, porque normalmente as pessoas querem ficar um pouco mais na área da pesquisa, mas não tem essa habilidade que você tem de poder se comunicar, né? Sim. E hoje aqui, Fabiana, são 2 faculdades no estado do Rio de Janeiro, né? Isso. Nós temos um perfil hoje de 354, se não me engano, registrados, zootecnistas no Rio de Janeiro. Acho que o estado que tem mais hoje é Mato Grosso do Sul. Ou Minas, um dos dois, se eu estiver errado. E o que você acha que falta um pouco mais essa participação dos zootecnistas junto aos conselhos, do conselho junto aos zootecnistas? Abre seu coração pra gente aí, a câmera da verdade é aquela ali. Bom, vou falar a verdade, então. Bom, eu, com toda sinceridade, Diogo, eu acho que os conselhos tinham que ser separados, né? Eu acho que a gente merece e a gente precisa de um conselho independente da veterinária, tá? Com todo respeito a vocês, a classe dos médicos veterinários, eu sou uma apaixonada, eu falo isso pros meus alunos, né? A medicina veterinária é uma profissão excepcional, assim como a minha também é, como a zootecnia também é, mas eu acho que é assim, de extrema importância que a gente tenha um conselho independente, porque vocês sabem, você agora como presidente do conselho, você sabe todas as demandas que vocês têm aí, e claro que vocês vão dar prioridade para a veterinária, né? Então, a gente não se sente acolhido pelo conselho, a gente não se sente representado, né? Aí vai algumas dicas, eu acho que eu, por exemplo, vou falar uma coisa aqui para você que pode parecer uma bobagem, mas quando eu fui receber a minha carteirinha do conselho, né, eu recebi das mãos de um médico veterinário que não sabia nada sobre a minha profissão, ficou falando sobre a veterinária e eu falei, poxa vida, eu vou começar a minha carreira sem uma fala, né, do que eu vou seguir na minha vida profissional. Isso para mim foi muito impactante, assim, né? E eu não vejo, eu vejo pela fala dos meus colegas também, né, existe um pé atrás muito grande dos zootecnistas com o Conselho Regional, né, e Federal também. Não sei se você acompanhou, mas no ano de 2022 a gente teve aí uma disputa muito grande entre as duas profissões, né? Porque o CFMV ele lançou uma resolução que, de uma certa forma, limita as habilidades e competências que são regulamentadas pela Lei 5.550 de 68 da nossa profissão. Isso causou uma revolta, ainda até hoje, né? Nacional. Nas últimas eleições, né? Eu estava como
conselheira, possível conselheira de uma chapa concorrente à sua, né? E eu fui conversar com vários colegas. Gente, vamos lá, vamos levantar a causa, a gente precisa ter um local de fala da nossa profissão. Ninguém quis se envolver. Não, Fabi, eu não quero, eu não tenho representatividade no conselho, então, de fato, eu não quero participar de nada que envolva o conselho. Eu só tenho o meu número lá porque eu tenho que ter pela minha RT. Fora isso, eu não estaria inscrito no conselho, né? Então, eu acho que a gente, por exemplo, a gente tem poucas oportunidades no Estado, né? Preciso falar a verdade. A gente, por exemplo, tem nos concursos públicos, se você for olhar, a gente tem pouquíssimas vagas para os zootecnistas. O Conselho tem que brigar por nós, né? Fora isso, assim, mercado de trabalho mesmo, né? A nossa inserção é muito pequena ainda no Estado, então isso precisa melhorar bastante. Então, até pegar uma dica contigo, se você acha que falta um pouco até de comunicação dos conselhos Total. para a sociedade também? Total. Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu diria para você, que eu acho que é uma ação que o Conselho do Rio poderia fazer, né, que é primordial, assim, hoje as redes sociais, as mídias sociais para o jovem, né, elas têm um potencial absurdo, uma capilaridade absurda, né? Então, fazer sei lá, uma cartilha, vídeo, podcast, falando das diferenças entre as duas profissões, né? O conselho apoiar mais, por exemplo, os eventos de zootecnia, eu acho que são super importantes, né? Dar voz também aos zootecnistas. Então, colegas, eu estou aqui abrindo um espaço para todos nós, mas eu acho que todos vocês podem também ter uma interlocução com o conselho, porque se a gente não colocar para eles o que de fato, né, os nossos anseios, eles também nunca vão saber. Então, isso é muito importante, né? E a gente criou um quadro, Fabi, chamado Quero Te Ouvir. Sim. Então, a gente vai criar um quadro para os zootecnistas, a gente quer te ouvir. Sim. Quais são as demandas para a gente servir de mola propulsora até o federal para propor mudanças junto a eles, né? Isso não é vitimização, não é mimimi nenhum, tá, Diogo? Mas assim, já aconteceu comigo no início da minha carreira, né? Por exemplo, tem uma vaga aqui para dar aula isso aqui no estado, né? Para dar aula da disciplina de produção animal, tá? A quem vai pegar? Uma que é zootecnista, eu ouvi na época, que é limitada na área de atuação, ou eu vou pegar um veterinário que trabalha com clínica de grandes, reprodução, que ele é mais completo. Mas será que ele tem aderência na área de produção? A área de produção é uma área extremamente complexa, extremamente ampla. A área de nutrição, a área de melhoramento, de gestão, são áreas extremamente complexas. Então, a gente não é limitado no nosso campo de atuação. Se você fizer um levantamento de quantos zootecnistas, de fato, são professores de universidades particulares, eu não falo das federais, rural e UENF, estadual UENF, federal rural, eu não falo das duas, estou falando das particulares. Eu vou elencar aqui para você 3. Eu conheço 3. E eu conheço, acho que todos eles, né? Se você perguntar para os 3, eles tiveram poucas oportunidades. Eles têm oportunidades nas áreas dele. A gente nunca é relacionado à área básica. O zootecnista tem um potencial absurdo para trabalhar com animais de biotério, por exemplo. O zootecnista ele tem um potencial absurdo para trabalhar em comissões de ética e bem-estar. A gente conhece todas as áreas de produção. Hoje, manejo, né? Os 2 pilares da zootecnia são sustentabilidade dos sistemas de produção e bem-estar animal. Então, por que a gente quase nunca é chamado para participar dessas comissões? Por que quando se fala em animais silvestres e exóticos, nunca se pensa no zootecnista? Infelizmente, se você for olhar em formulação de ração de silvestre, é uma área muito deficitária, Diogo. Se você for perguntar para qualquer veterinário clínico de silvestre, você vai ver que um gap aí está na nutrição, né? E aí, cadê a nossa inserção nesse mercado? Tem pouquíssimos colegas no Rio que são atuantes nessa área, né? E a área de nutrição animal, assim, é o que manda, o grande carro-chefe, né? Nutrição e melhoramento são as 2 áreas que são de extrema relevância na nossa profissão. E é isso que a gente... o que eu acho, de fato, é assim, né? Eu enfrentei muitos desafios na minha profissão. Muitos. Eu tive que enfrentar desafios, assim, absurdos, né?
por ser zootecnista, assim, de fato. Se você me perguntar, isso... Não, existe um preconceito, sim, né? De que a gente não é capaz, de que a gente é limitado, uma certa desconfiança. Vai trabalhar junto com veterinários, né? Hoje em dia, eu te digo que não, né? Eu sou super bem acolhida e bem aceita pelos meus colegas maravilhosos. Agradeço muito a confiança que eles depositam em mim, todos veterinários e alguns biólogos que eu trabalho em alguns grupos de pesquisa. Mas foi árduo, não foi fácil. Eu não te digo que foi fácil, foi bem difícil, né? Então, abri aí caminho para outros colegas também, eu fico feliz por isso. Mas, infelizmente, a gente ainda tem... Eu não posso me lamentar nesse sentido, mas eu falo aqui pelos colegas, né? A gente tem muitos alunos que se formam no estado, não querem sair do estado e não encontram emprego. E aí, o que eles fazem? Eles vão para a veterinária. Eu tenho muitos alunos, durante os 20 anos que eu estou na Unigran Rio, vários alunos saíram da rural e foram fazer veterinária. E aí eu pergunto, mas por que você, depois da zootecnia, você terminou a faculdade de zootecnia e você ingressou na sequência na medicina veterinária? Por quê? Professora, eu não encontrei trabalho. Não tem trabalho. Eu não posso sair do Rio, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu não quero sair do Rio. Então, eu vou para a veterinária, porque aí a empregabilidade é maior. E aí eu sempre pergunto, mas com o que você quer trabalhar na veterinária? Eu vou trabalhar com clínica, né? Aí é uma outra discussão, né? Mas, ou seja, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer até o que eu não gosto, né? Porque eu não tenho emprego. Isso é muito absurdo. A gente precisa falar sobre isso, não, sabe? Com certeza. E diante de todos esses cenários que você está me passando, Fabi, primeira mão aqui, de deixar público, eu criei uma portaria sugerindo o nome da Fabiana para presidir a Comissão de Zootecnia no estado do Rio de Janeiro. E, segundo a Fabiana aceitou, estou muito feliz por isso. Não sei disso. Porque, Fabi, acho que você pode servir de fonte inspiradora para outros colegas, né? Essa gestão da nossa aqui, Fabi, para quem não sabe, a Fabiana falou ali, a gente disputou a eleição, né? Então, a eleição acabou lá atrás, agora Sim. é vida que segue. E tanto é que a gente quer, Fabiana, fazer uma gestão diferenciada, a gente quer aproximar, agregar todo mundo. E a zootecnia está inserida na medicina veterinária. Quando você fala que deveria criar o conselho, eu sou favorável também. Uhum. O problema todo é que a gente tem que criar um projeto de lei para que isso tenha, né? Então a gente tentou até na época da eleição fazer contato com vários zootecnistas e assim, era vampiro com alho, assim, sabe? Sim. Não quero ver conselho de nada. Então, eu tive 7 vetos de zootecnistas para participar da chapa, porque ninguém está envolvido no conselho. E eu te admiro pra caramba, porque você pôs a cara a tapa e você... Eu botei a cara a tapa. E você foi literalmente zelar pela sua profissão. É isso aí. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Perfeito. Né? Eu estou aqui por mim e pelos meus colegas, né? Porque, de fato, a gente é cerceado muitas vezes. Se você me perguntar, tem uma vaga aqui que o veterinário no estado pode concorrer com o zootecnista, a gente não vai estar no mesmo patamar de possibilidades, isso você pode ter certeza, né? A gente faz isso aqui, ó, para conseguir uma vaga que seja. É difícil, é muito difícil, né? Então, quando nas eleições, né, a Chapa 2, por exemplo, me convidou, eu falei, olha, meu objetivo aqui, como hoje estar aqui com você, né, é falar sobre a nossa profissão, porque a gente não fala sobre zootecnia. Se você for em outros estados, não é assim, né? Se você for no interior de São Paulo, se você for no Rio Grande do Sul, até em Minas, né? Lá a gente tem Triângulo Mineiro, lá, Uberaba, Uberlândia, né? A galera respira zootecnia. No Rio, não. Então, aonde está a nossa profissão? Né? Então, e a gente tem 2 universidades federais aqui. Então, isso é para a gente pensar mesmo. A gente também tem uma comissão de ensino aqui, né? Sim. A gente está pensando também em nos aproximarmos também dos coordenadores de curso, né? Da zootecnia, para, gente, vamos chegar juntos, vamos nos unir e mostrar para o colega a realidade onde ele pode se inserir no mercado de trabalho. Sim. Né? E agora, Fabi, você falou em relação a outros estados, né? Uhum. Você tem alguma experiência em outros estados, assim? Sim, no interior de São Paulo, por exemplo, em Minas, né, eu fiquei pouco tempo no Sul, assim, mas desde o meu 3º período de faculdade, eu sempre fiz estágios muito prolongados, eu passei por 3 Embrapas, fiquei no IZ, né, e
E você vê, assim, uma realidade bem diferente do que a gente vê aqui no estado do Rio, né? Você tem um incentivo maior na área de produção, né? O Rio não tem essa vocação, né? a política para o agronegócio, né? Aí eu já não sei o porquê, mas enfim, você tem vários fatores, vários parâmetros aí que influenciam, mas a gente não tem uma política forte agropecuária no estado, né? E eu acho que isso acaba prejudicando muito a nossa profissão aqui no estado. E afasta, né? E afasta. Então, você falou aí que tem 350 inscritos no conselho. Então, o que eu penso é, por ano, mais ou menos, em 2 anos, a gente tem o Rural e o ENF formando as 350. Aonde está o resto? Desde que a Rural o curso foi criado na Rural e na UENF também. Aonde estão esses profissionais? Ou o estado está exportando, o que é uma pena, porque literalmente o zootecnista é o profissional do futuro. Desculpa falar, mas é o profissional do futuro. Cadê? Então, o estado do Rio está exportando os seus profissionais maravilhosos que estão sendo produzidos aqui, formados aqui, né? Ou então, os zootecnistas que estão trabalhando no Rio não precisam das RTs, a emissão de RT, e aí ele não vai sofrer, enfim, ele não precisa estar inscrito no conselho, né? Eu fiquei pensando, por que esse número tão baixo, né? É algo que o conselho deve pensar, né? O conselho deve pensar também em realmente ter algum colega, que não seja eu, que seja qualquer colega ali dentro, para que a gente tenha a mínima representatividade dos nossos pleitos, porque senão a gente é esquecido, literalmente, né? Não, e se a gente não se fizer presente, a gente realmente, a coisa não anda. A coisa não anda, e você está com de parabéns. certeza. Mas, Fabiana, lá no Conselho Federal hoje tem o Dr. Rodrigo Leitão, ele é zootecnista lá da região de Araxá, então ele é um colega muito ativo também na parte da zootecnia, Sim. e é uma voz que a zootecnia tem. Sim. Eu acho que a gente poderia também estreitar os laços com a ABZ aqui no estado do Rio, a gente poder ter um... Gente, eu lembro que uma vez eu fui no congresso da SBZ. Em Viçosa. É um congresso muito forte na nossa área. Foi em 2000. Eu fiquei admirado com o nível técnico porque eu sou produtor rural também. Sim. E eu fiquei assustado com o nível técnico, assim, de organização de uma associação. Sim. Sem fins lucrativos, né? Sim. Como é a Ancliverba, mas assim, um nível muito bom. Você acha que hoje, se a gente tivesse esse pleito, uma demanda de eventos técnicos no estado do Rio de Janeiro, teria como a gente fazer... Com certeza. Uma aproximação de outros... Eu acho, com certeza. E também, assim, pensar que o conselho, quando um zootecnista chegar lá, ele vai estar um pouco se sentindo fora de casa, sabe? Quando você... do conselho ter um acolhimento, né? Pensar que esse profissional, ele não se sente acolhido, ele não se sente representado pelo conselho, né? Eu acho que isso é muito importante. Existe uma desconfiança generalizada dos zootecnistas com relação ao papel do conselho, né? Eu acho que quando você é competente, Diogo, não importa se você é veterinário, se você é agrônomo, se você é zootecnista. Essa rixa, ela não deve existir. Eu sempre falava isso, inclusive para os meus colegas durante a graduação. Eu não acredito nessa rixa, eu nunca acreditei. Porque se você é competente, a vaga é sua, né? Qualquer que seja a vaga é sua. E foi aquilo que eu te falei, a sociedade é que ganha, né? Os conselhos regionais e federais, eles representam a sociedade. Quem está perdendo... Isso que eu queria pontuar aqui. Quem está perdendo com a ausência de zootecnistas atuantes no estado é a sociedade. A gente, logicamente, no primeiro momento, mas se a gente não conseguir emprego aqui, a gente vai para outro estado, né? E a gente vai ser absorvido em outro estado, sem dúvida nenhuma. Mas quem perde é a sociedade. Você falou tudo agora, Fabiano, porque eu acabei de voltar da Expo Zibu agora lá em Uberaba, eu vi como o melhoramento genético e a nutrição faz toda a diferença. A pecuária hoje é 4.0. Exatamente. Né? Então, tecnologicamente falando, está muito avançada. Então, você vê, por que nós temos esse parque tecnológico e produtivo tão forte em Minas e São Paulo e não estamos aqui no Rio? Exatamente. Será que falta incentivo do governo? Né? A Secretaria de Agricultura, né? Foca mais para o agronegócio, sem ser a parte de pecuária, de produção? Hoje a agropecuária é o 4.0, né? Só esclarecendo o que é o 4.0, né? A gente está na era, literalmente, da grande revolução, da quarta, né, revolução industrial, que é a da inteligência artificial. Então, se você for pensar hoje na pecuária, você vai pensar numa pecuária que é extremamente integrada e totalmente digital. Então, desde a coleta de dados até
o envio de dados e o processamento de dados, né, isso é altamente tecnológico. Acabou o papel na fazenda, na granja, acabou completamente, né? A gente tem as planilhas eletrônicas digitais, a gente tem hoje um conceito na zootecnia, que é a zootecnia de precisão, né? A zootecnia de precisão, hoje em dia, é tudo, porque a gente tem, o que seria a zootecnia de precisão, né? A gente tem, por exemplo, os coxos individualizados. Então, você tem um bovino que tem um microchip, ou um suíno, né? Ele tem a gente tem um sensor no que a gente chama de coxo inteligente, né? O animal encosta esse chip e vai cair a ração que foi formulada especificamente para atender as exigências desse animal, especificamente desse animal, né? Então, a gente tem as balanças inteligentes. Então, o animal passa na balança, né, lá no curral de manejo, esse peso desse animal ele é anotado juntamente com quanto ele comeu de ração, quando ele foi vermifugado, quando ele foi vacinado. Esses dados eles são enviados por satélite por um grande banco de dados, que aí hoje a gente trabalha, né, com os algoritmos de inteligência artificial, a gente trabalha com os que a gente chama de Big Data, né, que são bancos de dados gigantescos, e as tecnologias IoT também, que são interconexões que a gente tem com essa base de dados da fazenda para quem vai analisar os dados, né? Então, é alta tecnologia, high-tech, né? Literalmente. E aí, esses dados, eles são analisados, e aí o produtor, ele recebe, muitas vezes, em tempo real, o que está acontecendo na fazenda dele. Então, ele consegue gerenciar, ele consegue prever o risco mais facilmente. Isso aumenta a produtividade, né? Então, é isso, é a pecuária do futuro. A gente já está na pecuária do futuro, que é a 4.0, né? E o zootecnista totalmente inserido nesse contexto, né, Diogo? Hoje e no futuro. Sim. Então, é o que eu te falo, é a profissão do futuro, porque a gente tem que produzir alimentos de qualidade para atender o consumidor. E dentro desse conceito, né, da pecuária 4.0, a gente tem um conceito hoje também que é muito importante, que é da rastreabilidade, né? E isso vai atender um consumidor que cada vez mais está exigente, né? Então, desde o momento que um suíno nasceu, um leitão nasceu, que um bezerro nasceu, até o momento que ele for para abate, eu sei todo o histórico dele, né? E isso, quem vai ganhar com isso, quem ganha com isso é o mercado consumidor, né? A gente tem que falar aqui que um dos maiores contribuidores para o PIB é o agronegócio, né? Então, o zootecnista é o profissional que está totalmente inserido no agronegócio, junto com os agrônomos e junto com os veterinários, né? Então, a gente tem um papel fundamental. A nossa faculdade, a Faculdade de Zootecnia, é uma faculdade muito difícil. Muito. Quem acha que, olha, vou fazer zootecnia para me livrar da veterinária, que é um curso difícil, gente, zootecnia é muito difícil. A gente tem que entender de solos, por quê? A gente tem que entender da nutrição do solo, que vai nutrir a planta que vai produzir o milho e a soja para os monogástricos, que vai produzir a forrageira que vai alimentar os herbívoros ruminantes e não ruminantes, que vai alimentar esses animais desde o nascimento lá, até o manejo, desde o nascimento até o abate, né? A gente é responsável por tudo isso, com sustentabilidade do sistema. Então, hoje a gente precisa falar sobre isso, né? A gente hoje não é mais possível você produzir um bovino emitindo tanto carbono, né? Então, a gente tem que entender que o meio ambiente faz parte da cadeia produtiva, totalmente. A gente precisa produzir um suíno, um bovino, pensando nas 5 liberdades de bem-estar, né? Então, nós somos profissionais muito completos nesse sentido. É importante falar isso, Fabi, porque a gente acaba que tem que inserir o Brasil como um grande player do cenário mundial, né, de exportação de carne. Uhum. E parafraseando um pouquinho o que você falou, voltando lá da BCZ, eu fiquei admirado com o nível técnico de vários zootecnistas que eu conversei lá. Sim. Né? E assim, o melhoramento genético, como que ele pode contribuir e muito para essa questão a conversão alimentar se melhora, né? Você gera novilho precoce. Gente, é uma profissão tão bonita. Sim. Que acho que no estado do Rio de Janeiro a gente pode falar um pouco mais dela, buscar espaço, e por isso que o conselho está aqui hoje, para te ouvir, para você ser uma fonte inspiradora para muitos outros colegas que estão ainda um pouco descrentes, né? Como a gente pode atuar. E esse caminho, Fabi, acho que é sem volta.
sem volta, porque Sim. a pecuária 4.0, gente, ela é muito tecnológica e vocês estão envolvidos nisso diretamente. Sim. E algumas áreas também, que eu falei anteriormente, né, a gente normalmente não é relacionado, por exemplo, à produção de animais de biotério. O zootecnista tem total capacidade de trabalhar nessa área, né? Gestão, o zootecnista é totalmente habilitado para trabalhar na área de gestão, né? Ou seja, são várias habilidades que a gente tem. O nosso campo de atuação ele é muito amplo, né? Então, só está faltando, às vezes, algumas oportunidades para alguns colegas, é isso. Sim. E você acha que hoje, se tivesse um mercado consumidor que poderia abraçar essa mão de obra, hoje sai da faculdade, ou hoje no cenário brasileiro, seria qual estado você acha que o colega teria um pouco mais de facilidade para se inserir? No Sul, né? E São Paulo também. São dois mercados que são promissores. O problema todo que o estado do Rio de Janeiro, você falou, voltando um pouco, ele é um estado que tem uma vocação mesmo pro agro, para o turismo, mas não desenvolve como é em São Paulo mesmo. É impressionante, né? Não, é impressionante. É impressionante. E tem assim, é um estado pequeno? Mas é produtivo. Sim, né? Com certeza. Tem uma cadeia leiteira muito forte. Com certeza. A parte de Piraí ali, né? Mas falta um pouco mesmo os alunos também terem essa noção realmente do que é zootecnia. Sim, isso é muito importante. E a gente pode usar o nosso conselho como também uma fonte de divulgação da atuação do profissional. Importante. A gente tem uma equipe de marketing muito forte, a gente quer fazer um acompanhamento no mês de maio agora da atuação dos zootecnistas de fato. Sim. Vamos lá. Pega você como exemplo. Acompanha teu dia a dia. Como que é o dia a dia da Fabiana, zootecnista, mãe... se vira nos 30. Se vira nos 30, vamos lá. Fala um pouquinho de você, Fabiana. Como você consegue conciliar? Nossa, é muito difícil, viu? Vida? É muito difícil, mas a gente fica equilibrando as bolinhas, né? O tempo todo. Atualmente eu dou 40 horas de aula. 40 horas. Faço pesquisa com 2 grupos de pesquisa. Tenho 2 filhos maravilhosos, 2 cachorros maravilhosos, que são meus filhos também. Mas eu acho que quando a gente faz, eu literalmente vou repetir o que a gente sempre escuta dos nossos pais, né? Quando você faz o que você gosta, você trabalha com prazer, é leve, é suave, né? Eu gosto muito da docência. Eu não me vejo fora da docência, eu gosto muito da pesquisa também. Nesses 20 anos aqui no Rio, trabalhando no Rio, aprendi muito, né, na minha área, assim, por todos os grupos de trabalho que eu passei. Só tenho a agradecer, né, mas existem muitos desafios ainda pela frente, né? Tem. E assim, Fabiana, aproveitar a sua capacidade de interlocução. Chama a BZ do estado do Rio de Janeiro pra gente, vamos conversar, vamos marcar encontros, eventos. Acho que é muito importante fazer eventos. Nós temos o chamado Vet Meeting, a gente pode criar um Zoo Meeting. Claro, com certeza. Algo do tipo a gente poder atrair o colega. E me conta um pouquinho também, Fabi, achei importante direcionar, você falou da questão da lei, né, que é da 5.550. Da lei 5.550. Fala um pouquinho dela que você... Do que aconteceu em 2000. Então, o CFMV, se não me falha a memória, lançou uma resolução 1453, se eu não me falha a memória, 1453, em que o CFMV ele pontuou as nossas habilidades e competências que já são implementadas desde a resolução, desde a implementação da 5.550. Então, como é que a gente vê isso? Né? Como é que isso gerou na SBZ, inclusive na última SBZ, um tumulto danado, um abaixo-assinado, né? Porque a gente viu isso como uma forma de cercear os nossos direitos que já estavam estabelecidos pela lei federal. Né? Então, eu fui pega de surpresa e vários colegas também, né? Então, por que o conselho que deveria nos representar, por que ele delimita as nossas áreas de atuação? Isso causou uma estranheza muito grande. Isso foi uma outra gestão, agora tem uma nova gestão com mentalidade mais aberta. Eu acho que a gente deveria estar num ponto, Diogo, que a gente deveria estar discutindo outras coisas, não isso aí, né? A gente não deveria... Imagina se um zootecnista vai dizer para um veterinário
delimitar o que ele deve fazer, cerceando áreas que já tinham sido estabelecidas por uma autarquia federal. Então, por isso que eu te falei, eu acho que nas últimas eleições, nem a sua chapa, nem a chapa 2, né, conseguiram adesão dos zootecnistas, porque existe uma desconfiança tremenda no conselho. Um ranço, né? histórico do passado. Um ranço histórico. Quando a gente entra na faculdade, olha lá o veterinário, não senta perto dele, hein, que ele vai querer te roubar isso, ele vai querer fazer aquilo. Não, gente, não é assim. A gente já, na faculdade de zootecnia, a gente é criada, né, na nossa cabeça essa rivalidade que ela é muito improdutiva, eu acho. Muito improdutiva, infelizmente. Não é sadia, né? Isso afasta. Não é sadia. Não é sadia. Eu acho que a gente tem agora, Fabiana, esse momento de mudança mesmo, né? Sim. O nome da chapa era diferente das iguais, porque a gente quer realmente fazer coisas diferentes. E também no Conselho Federal é uma nova gestão, uma nova mentalidade. Então, tendo você no Estado do Rio como sendo um porta-voz da zootecnia, eu acho que vai ser muito bacana, muito importante. Eu acredito que essa discussão, ela vem acontecendo em vários outros estados também, né? Sim. Porque realmente houve, assim, os zootecnistas se uniram mesmo por essa causa aí que foi em relação a essa resolução, né, do Conselho Federal. E tem chá, né? Tá incomodando, a gente tem que falar. Claro, não adianta botar embaixo do tapete lá a sujeira, tem que falar. Com certeza, né? Sem dúvida. E você hoje, Fabiana, você acha que para o jovem hoje aqui, está se formando no estado do Rio de Janeiro, qual dica você daria para ele assim, em relação ao mercado de trabalho? Falar outra língua é importante? Muito, né? Nossa, tem que falar inglês, tem que estudar, sempre se atualizar. A nossa profissão é uma profissão muito complexa, mais uma vez, é uma profissão difícil. Você tem que estudar muito, não parar de estudar, né? Buscar de fato a área que te agrada, né? Os desafios são enormes. A gente tem, Diogo, tem uma estimativa aí da ONU que mais ou menos até 2050 a gente vai ter que produzir mais ou menos, a população ela vai crescer para 10 bilhões, 2 bilhões a mais do que a gente tem atualmente. E a gente vai ter que crescer, em termos de produção de carne, milhões de toneladas de carne, a gente vai ter que crescer mais de 100%. Nós temos 26 anos para isso aí. Né? 26 anos para crescer mais de 100%. A gente tem que produzir, se não me falha a memória, em torno de, pela estimativa da FAO, em torno de 230 milhões de toneladas de carne até 2050, pensando na sustentabilidade dos sistemas de produção e pensando no bem-estar dos animais, né? Ou seja, esse desafio é um desafio tremendo. Então, aí eu volto nisso aí. A gente não teria que estar discutindo, né, as habilidades do zootecnista. A gente já sabe, a gente já tem muito bem definido quais são as nossas habilidades e as nossas competências, né? Isso é uma outra coisa também, né? Quando um aluno meu que sai da veterinária, se formou em veterinária e se formou, perdão, na zootecnia, vai para a veterinária, né? Que ele é meu aluno, ele me fala assim, ele sempre me pergunta. Eu sempre falo, gente, eu sou zootecnista, gente, olha como é que a gente pode trabalhar junto. Falo isso com os meus alunos, aprendo muito com eles, né? E eles sempre me perguntam, e esses alunos que são zootecnistas como eu, são colegas meus e vão fazer veterinária, eles sempre me perguntam, mas Fabi, por que você também não fez veterinária? Eu sempre respondo, mas por que eu deveria ter que fazer uma outra profissão? É como se você perguntasse para o engenheiro se ele não quer fazer arquitetura. Sabe? Tem isso também, a gente carrega esse estigma que a gente é o enfermeiro do veterinário. Não! Eu não gosto da área da saúde. Eu não estudei, eu não quis fazer medicina. Mais uma vez, volto lá, falo do meu pai. Fabiana, você acha que você tem perfil para ser da área médica? Não, pai, eu não tenho. Eu gosto de animais de produção, eu gosto de análise de dados, de banco de dados, eu gosto muito de genética. Então, por que eu vou fazer veterinária? E eu respondo assim, com a maior doçura, mas por que eu deveria fazer, né? Então, mais uma vez, muitas vezes a nossa profissão, ela é tida como insuficiente, né? Como se ela não fosse suficiente. E não é assim, gente, é uma profissão muito complexa. Mais uma vez, a gente tem que entender do solo, da planta, de todas as espécies, formular ração para todas as espécies, entender do melhoramento genético, que é muito específico, de um bovino, de um suíno, de um frango, né? De um frango de postura, que é diferente do frango de corte. Ou seja, é uma área muito complexa, né?
Mas sabia, Fabiana, que assim, parafraseando o que você um pouco falou, o perfil do aluno hoje da medicina veterinária é muito diferente do perfil do aluno há 30 anos atrás. Sim. A sociedade mudou também, né? Totalmente. Então, assim, o perfil do aluno hoje, ele vai direcionado, eu falo pela realidade do Rio de Janeiro, né? 80% para de pequenos animais. Aqui no Rio. Aqui no Rio. E aí o que acontece? Você incha o mercado, né? Você não tem tanta oportunidade de emprego, de concurso público, de vez em quando a gente desce o sarrafo nas prefeituras aí, porque estão pagando salários horrorosos para o médico veterinário. E o cara vai para a área de pequeno e é subempregado, sendo que tem a possibilidade de fazer outra oportunidade de emprego em outros lugares, outras habilidades. Claro. Área comercial, vamos fazer um podcast daqui a um tempo, com 3 colegas que são referência na área comercial, médicos veterinários de grandes laboratórios, né? E ganham, sei lá, 4, 5 vezes mais que um médico veterinário que está lá na clínica no dia a dia. Sim. Então, você acha que o aluno hoje também, o aluno da zootecnia, perdão, e também tem um pouco de deficiência também dessa questão de noção de mundo também. Com certeza. A maioria entra muito jovem na faculdade, jovem, né? sem saber o que quer. Eu tive a sorte de encontrar um professor no meu caminho que olhou para mim e falou, olha, você vai trabalhar com melhoramento. E aí, dali eu não parei. Eu realmente, assim, eu gosto muito de nutrição, mas eu já desde o 3º período da faculdade, eu falei, não é isso que eu quero. E fui só me habilitando na área de melhoramento, né? E genética, que é, enfim, a minha grande paixão. E aí, do melhoramento veio a parte de análise de dados. Eu adoro a parte de bioestatística, adoro, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por análise de dados, mas eu acho que a gente entra muito cedo na faculdade, né? Então, como a nossa profissão, como a de vocês, é uma profissão muito ampla, que tem várias áreas de atuação, às vezes o aluno se perde um pouco no caminho, né? É porque falta um pouco também a maturidade, né? Que com 17 anos, 18 anos entrando na faculdade é muito cedo, muito precoce, muito precoce. E assim, como é uma faculdade difícil, muitos de repente, não sei se perdem pelo meio do caminho, não sei se isso acontece de abandono. Sim, com certeza. Tem, né? Abandono é alto, com certeza, com certeza. E muitos, na minha turma, eu conheço pelo menos uns 5 que depois foram fazer veterinária. Hoje são excelentes veterinários, mas que realmente talvez não tivessem perdido tempo na zootecnia, porque o que eles queriam mesmo eram ser médicos veterinários, né? Eu não, eu já sabia, eu tinha plena consciência, eu fui estudar muito antes de fazer o vestibular em relação às 2 profissões, né? Porque eu acho que também para ser veterinário não basta gostar de bicho, né? Eu acho que é uma ideia muito errada. Muito errada. Você tem que gostar da ciência, né? Se você gostar só de animal, você não mete a mão, né? Mas, Fabiana, parabéns porque você, desde pequeno, então você já tinha noção real do que queria ser, né? Isso é foco, determinado. Mas eu falo também muito para os meus alunos, Diogo, eu acho que a autoestima profissional, ela é conquistada, né? Você não se forma se achando o máximo, sabendo tudo. A gente nunca sabe tudo. A gente está eternamente em construção, né? Perfeito. Pessoal e profissional, né? E eu falo isso para os meus alunos, né? Eu sou professora só de veterinária, eu nunca dei aula para zootecnia, nunca. Sempre fui professora do curso de medicina veterinária e eu falo para os meus alunos, falo, olha, vocês vão sair daqui com um mundo novo pela frente, né? E a gente também. Mas para nós, mulheres que fizemos zootecnia, né? É mais difícil. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu tive uma oportunidade há pouco tempo de encontrar algumas alunas de zootecnia numa viagem técnica e aí para rural, e aí eu falei para elas, olha, sigam em frente e reforcem a autoestima profissional de vocês, porque a gente, inclusive, desde a faculdade, a gente tem, de uma certa forma, a nossa autoestima profissional limitada. Então, eu não quero passar uma fala também de rancor. Eu nunca tive rancor, né? Assim, por essas rivalidades ou por algumas... no início da minha carreira, eu sofri muito preconceito, assim, de fato, muito, né? Inclusive fora do estado. Eu me lembro quando a primeira vez que eu fui fazer estágio em Sertãozinho, quando eu fui fazer estágio, os peões da fazenda maravilhosos, meus amigos, mas eles falaram, o que uma carioca que puxa o S foi fazer zootecnia, né? Você devia estar na praia, né? Então, a gente sempre carrega isso e a gente tem que lutar
para ter um reconhecimento, né? Então, total, né? Total. Então, essa autoestima, eu acho que ela é conquistada, né? Com muito esforço, com muita perseverança, em qualquer área, né? Mas eu acho que a gente ainda carrega um peso maior, assim. Né? Por todos os estigmas que vêm por trás, né? Um ranço do passado. Né? Com certeza. E assim, e só mostrando a capacidade, mesmo atuando como você faz, é que esses estigmas vão ser cessados, né? Com certeza. Agora, com certeza. Você tem um trabalho também muito legal com biologia molecular, né? Marcador molecular. Fala um pouquinho pra gente como que é esse trabalho. Hoje em dia, é sua paixão, né? na área de melhoramento animal, Diogo, essa é uma área do futuro, né? Porque no melhoramento genético, normalmente as fazendas, as granjas trabalham com seleção fenotípica, né? O fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, né? Então, a seleção pelo fenótipo, muitas vezes, ela não é uma seleção acurada, porque o ambiente influencia muito em várias características, né? Então, quando a gente faz uma seleção genotípica, né? Ou seja, o que é a seleção genotípica? A gente vai lá na fazenda, na granja, coleta o suave do animal, ou sangue, né? O suave é menos invasivo, faz a extração do DNA, faz uma PCR, uma reação em cadeia de polimerase, depois faz uma genotipagem. E aí, se previamente eu sei, né? Que um determinado genótipo está associado ao maior ganho de peso, então, eu estou fazendo uma seleção genotípica. Então, eu desenvolvi 2 linhas de pesquisa ao longo aí da minha carreira. Uma delas foi com bovino de corte, para um marcador relacionado a ganho de peso, relacionado ao gene do hormônio do crescimento. Legal. Então, a gente genotipava os animais. Existem 3 possíveis genótipos. Então, o animal heterozigoto, ele, de um modo geral, em média, ele ganha uma arroba a mais, em média, do que os homozigotos. Então, se eu faço essa seleção e eu defino qual é o genótipo, eu consigo fazer um rebanho inteiro, um plantel inteiro de animais que são heterozigotos e ganham mais peso, né? E nos suínos, no meu doutorado, eu comecei a estudar alguns marcadores em suínos selvagens do Pantanal. Foi um ganho enorme que eu tive na minha profissão. E depois eu comecei a desenvolver uma linha de pesquisa com marcadores relacionados à qualidade da carcaça em suínos. Então, diminuição de espessura de tocinho, maior rendimento de carcaça, né? Então, hoje o futuro está na seleção genômica. Que legal. Sem dúvida nenhuma. Então, produtor rural, zootecnista não é custo, é investimento. Com certeza, com toda certeza. Ter um zootecnista na sua fazenda, na sua propriedade, é sinônimo de lucro. Aumento do lucro da sua propriedade, da sua produtividade, sem dúvida nenhuma. Até porque todo produtor rural visa no final lucro, né? Então, sim, assim, claro, é o objetivo final, né? Com certeza. Não vai ser hipócrita de falar que não. Claro, né? Com certeza. Voltando um pouquinho da ABCZ, perdão. Tá vendo? O nível de leilão, de melhoramento genético, o quanto faturou aquilo lá, não estava no gibi, assim, e os outros estão lá envolvidos. Então, assim, meus parabéns demais pela sua profissão. Sim, eu sou apaixonada. Parabéns a todos os zootecnistas. A gente tem aí o próximo 13 de maio, né? Maio. Já antecipadamente eu queria dar um grande abraço para todos nós. Por a gente ter escolhido uma profissão tão maravilhosa, tão completa, né? E que, na verdade, é fundamental para o desenvolvimento do país, né? E da sociedade. Então, o PIB passa na mão. O PIB passa literalmente na mão do zootecnista, literalmente. É isso aí. Sem dúvida nenhuma. A cadeia produtiva nossa tá na mão de vocês, tá na mão do médico veterinário também, na parte da sanidade animal e tal. Do agrônomo. Do agrônomo. Então, assim, é multidisciplinar. Total, total. E tem espaço para todo mundo, né, Fabi? Tem espaço para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Olha, eu trabalho em 2 equipes de pesquisa em que a gente tem veterinários e zootecnistas, eu zootecnista única e 2 biólogos, né? Eu fui no meu doutorado orientada por uma bióloga, doutora Cibele, maravilhosa, que tem uma visão completamente diferente da minha, né? Mas foi tão rico, meu doutorado foi tão rico, ela aprendeu tanto comigo, ela sempre fala isso e eu com ela, né? Que é isso, as profissões, elas se interlaçam, né? Elas são totalmente complementares e eu acho que essa rixa, ela tem que, de fato, deixar de existir. Totalmente. Não é produtivo, né? Não. E realmente, enquanto não há um conselho especificamente da zootecnia,
tentar andar de mãos dadas, não tem jeito, Com certeza. Isso eu acho que não é a curto prazo, né, a médio prazo. Talvez a longo prazo a gente consiga aí que os conselhos se separem, né? Isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o objetivo de todo zootecnista. E eu acho que o conselho também, de uma certa forma, para vocês, né, como você mesmo falou, eu acho que talvez seria interessante, porque vocês têm muitas demandas, vocês têm tantas coisas que vocês têm que resolver, tantos processos, tantas fiscalizações, né? Que eu acho que de fato seria o ideal, mas não cabe a nós, né? E a curto prazo, tem seu impossível. projeto de lei, tem que fazer todo o lobby dentro do Congresso Nacional para que seja aprovado. Tem um custo também operacional de criar conselho, não é uma coisa barata, né? Sim, mas assim, eu acho que o Conselho Regional aqui no Rio poderia a curto prazo, né? Eu acho que assim, divulgar mais a nossa profissão, né? Como a gente falou aqui, diferenciar as duas profissões, isso é muito importante para o egresso, né? Para o aluno que está escolhendo um curso de graduação, acho que isso é muito importante, para que ele não perca tempo, ele faça o que de fato, ele escolha a carreira que ele quer seguir. E eu acho que quem ganha com isso também é a sociedade, né? De um modo geral. Então, eu acho que o caminho é esse. Gostei dessa dica. Alô, pessoal de marketing, ó. Pega essa ideia aqui da Fabiana, hein? E fora isso, assim, estimular a questão dos concursos, né? Porque a gente realmente tem poucas vagas em concurso público. Se você for olhar, ontem teve o concurso da Fiocruz, né? Tinha uma vaga para zootecnista. Se você pegar no hall de todas as vagas, tinha uma vaga, sendo que a gente poderia pleitear, poderia estar concorrendo a várias outras vagas. Isso é um problema sério, Fabiana, né? Porque eles alegam que tem autonomia administrativa para poder... Você tem que tentar resolver isso no amor, em reuniões. Se for para a justiça para tentar questionar isso, a chance de obter êxito é muito, muito baixa, né? Sim. Então a gente tenta fazer argumentações, questionamentos, mas tem que ser uma coisa mais lá com algum político, algo do tipo, para poder funcionar melhor. Sim. Né? Mas vamos lá, a gente tem que tentar. E a oferta de emprego também, né? A gente tem baixíssima oferta de emprego aqui no Rio, para a categoria, para a nossa categoria. Vamos falar mais, vamos entrar dentro da universidade, vamos abrir caminho e conta com o conselho. Não é à toa que eu te chamei para você presidir a comissão, acho que você é uma zootecnista diferenciada, não que os outros não sejam, mas você tem um posicionamento de fala muito, muito bacana, e acho que você tem que ser voz. Né? E conta com a gente. E pedir para você deixar um pouquinho das suas considerações finais aí para a gente poder encerrar nosso encontro hoje. Bom, a gente está chegando aí no dia 13 de maio. Eu queria me direcionar aos meus colegas zootecnistas. Queria dizer que eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi. Acho que vocês também, né? Nós literalmente fazemos a diferença. A sociedade, ela precisa de profissionais atuantes, né? Literalmente, a gente contribui aí para uma sociedade melhor, para o crescimento do PIB, né, para a agropecuária, e eu acho que se a gente tiver mais oportunidades, né, quem ganha é a sociedade. Então, assim, eu queria deixar meu abraço, vamos em frente na nossa luta, né, e eu agradeço ao CRMV aqui do Rio por essa oportunidade. Muito obrigada. Fabiana, você é um prazer da gente poder conviver mais intimamente falando em termos de profissão. A gente queria deixar uma singela... Poxa, muito obrigada. Lembrança para você aqui pelo sua disponibilidade. Muito obrigada, agradeço. Para quem não sabe, a gente está gravando tarde da noite aqui, gente. E a Fabiana deixou os pequenos em casa lá. Amanhã tem que aplicar 4 provas. Olha só, então assim, mais ainda o nosso agradecimento. Prazer enorme. Muito obrigado. Então, gente, a gente vai finalizar hoje o nosso 7º episódio. Deixo vocês... peço para vocês ficarem ligados na nossa rede social. A gente acompanha dica, crítica, sugestão no nosso direct no Instagram. A gente responde quase que em tempo real para vocês. E em breve nós estamos fazendo o nosso 8º podcast. Obrigado a todos. Até o próximo.